A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Estamos no dia 2 de outubro e nesse mês de outubro nós temos a oportunidade de meditar mais uma vez no livro de Provérbios, um livro que foi escrito pelo rei Salomão para nos trazer sabedoria, a sabedoria de Deus que nos ajuda a encontrar as melhores saídas e respostas para as situações da vida. E Provérbios, capítulo 2, é um capítulo que nos explica como conseguir o temor ao Senhor. Nós lemos ontem em Provérbios, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tudo começa com o respeito a Deus. Temor ao Senhor não significa ter medo de Deus, significa ter alta consideração por aquilo que Deus quer de nós. E aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 5, Salomão nos explica que a melhor forma de nós encontrarmos o temor ao Senhor é nós abrirmos os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus, é nós, depois que nós ouvimos, é nós inclinarmos o nosso coração para aceitar essas palavras e escondê-las dentro do nosso coração, e é nós abrirmos a nossa boca e pedirmos a Deus para que Ele nos dê a sua sabedoria. Então são três coisas. Nós precisamos fazer os nossos ouvidos atentos à sabedoria, precisamos abrir a nossa boca e pedir por sabedoria e por inteligência, e depois nós temos que guardar no nosso coração e esconder os mandamentos no nosso coração, para que quando passarmos pelas situações da vida, tenhamos esses mandamentos tão dentro de nós, escondidos, que nós possamos dar a resposta correta para cada situação. Então, vamos ler aqui os versículos 1 até o versículo 5. Filho meu, Deus aqui está nos chamando de filhos. Deus aqui é o nosso Pai. Assim como um pai deseja o bem do seu filho, Deus deseja o nosso bem. Ele nos chama de filhos e ele nos traz aqui esse conselho. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 3, e se clamares, clamar significa erguer a voz. Se você erguer a sua voz por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, alçares, mais uma vez fala sobre levantar a voz, e por inteligência você levantar a sua voz. Versículo 4, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Versículo 5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Portanto, nesses versículos 1 a 5, nós vemos Salomão nos esclarecendo como que você consegue encontrar o temor ao Senhor, como que você encontra a vontade de Deus para a sua vida. Você encontra a vontade de Deus buscando conhecer essa vontade. É por isso que nós meditamos em Provérbios todos os meses. E é por isso que todos aqueles que meditam em Provérbios todos os meses e fazem isso por 2 anos, começam a tomar decisões inteligentes e encontram respostas e boas saídas para a vida. Porque Provérbios é um livro que traz as recomendações adequadas para que você encontre a vida. Você precisa ouvir a Deus. Preste atenção em quem você ouve. Muitas pessoas ficam seguindo influenciadores na internet, no Instagram. Ficam seguindo pessoas que dizem 7 dicas para isso, 5 dicas para aquilo, mas escute os mandamentos do Senhor. Aceite as palavras do Senhor e você vai encontrar o temor ao Senhor e vai encontrar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Por quê? Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento
e o entendimento. Conhecer é diferente de entender. Muitas vezes você tem o conhecimento de que se você colocar o seu dedo na tomada, você vai tomar o choque. Mas muitas vezes a pessoa fala: eu quero colocar o dedo para ver qual é a intensidade desse choque. Então deixa eu entender melhor isso. E a pessoa prefere colocar o dedo para experimentar aquilo. Só depois que ela leva o choque que ela entende. Ah, o meu pai disse que se eu colocasse o dedo na tomada eu ia tomar o choque. Mas agora eu entendo. Não faça isso. Deus, ele dá o conhecimento e o entendimento. Tem pessoas que aprendem só depois que tomam o sofrimento. Prefira seguir pelo conhecimento. Se você ouviu o conhecimento de Deus, tenha certeza de que se Deus falou que um caminho é mau, aquele caminho é mau. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Nós precisamos tomar uma decisão todos os dias nas nossas vidas. Nós lemos ontem em Provérbios 1 que a sabedoria está todos os dias chamando a todos aqueles que são simples, a todos aqueles que são jovens. Todos os dias nós temos a chance de ouvirmos a palavra de Deus e de conhecer a vontade de Deus para podermos tomar a decisão mais correta para a nossa vida. Mas se nós tomarmos a decisão de fecharmos os nossos ouvidos para a palavra de Deus, então nós estaremos sem a verdadeira sabedoria. E se nós tomarmos as nossas decisões pela nossa própria vontade, estaremos sujeitos a errar. Deus, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Seja reto, seja alguém que busca o temor ao Senhor, porque fazendo isso ele será o teu escudo para você que caminha na sinceridade. A palavra sinceridade significa aquilo que está sem cera. Sinceridade vem de sincero. Sincero é aquele que não usa a cera para maquiar aquilo que guarda no coração. Quando um vaso tem uma trinca, aqueles que cuidam do vaso colocam ceras para esconderem as trincas dos vasos. Muitas vezes você sentiu a cobiça por uma mulher alheia, pela prática de uma corrupção, porque você poderia ter um lucro melhor, um lucro maior em um contrato, oferecendo um produto pior para o seu cliente. Muitas vezes você pensa em fazer coisas erradas. E muitas pessoas, quando estão com esses pensamentos, elas não confessam o pecado. Elas vão orar a Deus e elas dizem assim: Deus, obrigado porque eu sou teu filho, obrigado porque eu estou sempre na igreja, obrigado porque a minha família é cristã e obrigado porque eu sou santo e reto. Não ore assim se você sentiu cobiça pela mulher alheia ou se você sentiu o desejo de fazer alguma coisa errada. É melhor você dizer: Deus, hoje eu estava passando naquela rua e quando eu vi aquela mulher eu a cobicei. Deus, hoje eu estava na minha empresa e aquele sócio ofereceu uma proposta de diminuir a qualidade do produto e aumentar o preço para nós termos mais, para nós ganharmos mais. Então eu estava ali sendo tentado a me entregar para a ganância. A ganância é a ânsia de ganhar além daquilo que eu mereço. Então, ela é diferente de ambição. Ambição é a vontade de prosperar, é a vontade de melhorar. A ganância é a vontade de ganhar mais sem fazer por merecer. Então, às vezes, a pessoa é tentada à ganância. Confesse aquilo que você está passando. Se você for sincero, o Senhor será o teu escudo. É o que o versículo 7 está dizendo.
Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Se você confessar o seu pecado, o Senhor vai te proteger de você cair nele. Lá em Provérbios 28:13 está escrito que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele prosperará. Então, se você confessar o pecado, Deus não tem problema nenhum em ouvi-lo dizer da cobiça que você teve, da tentação que você passou, porque é Ele que vai ser o teu escudo para te proteger. Um pecado que tem tomado conta de muitas pessoas nos dias atuais é o pecado da gula. Poucos pastores falam sobre esse pecado, porque as pessoas pensam: o que tem de mais em comer um pudim? O que tem a mais em beber um refrigerante, em beber um suco de caixinha? Isso é gostoso, isso é bom para o paladar. Mas muitas pessoas estão chegando a 50, 60 anos, estão tendo problemas com diabetes e esses problemas estão afetando a circulação do sangue. E eles estão trazendo problemas para a saúde, para os seus filhos, que precisam ficar preocupados com eles. E o açúcar em excesso também tem trazido problemas nas articulações em muitas situações. Muitas pessoas também não têm prestado atenção no pecado da preguiça, que é a preguiça de praticarem uma atividade física para fortalecerem o seu corpo, para que possam cuidar bem do seu corpo, para que possam chegar em boa velhice. E a falta de preocupação com esses cuidados leva pessoas a terem uma vida muito difícil. Por quê? Porque elas passam a depender dos seus filhos, dos seus netos, geram muitos custos com relação a medicamentos e planos de saúde. Muitas pessoas dizem: mas isso é normal. Todo mundo que vai envelhecendo vai automaticamente ficando doente. E isso é uma mentira, porque se você encontra várias pessoas com idade e que estão ativas, correndo, lendo, sendo totalmente independentes, porque elas cuidam do corpo, cuidam da alimentação, cuidam do que comem, cuidam aonde vão, cuidam das amizades. Então nós vemos que esse caminho de ter uma boa velhice é possível sim, mas você precisa ficar atento à sabedoria para os retos. Seja sincero com você mesmo, seja sincera com você mesma em relação às decisões que você tem tomado na sua vida. Confesse: Deus, eu estou exagerando no que eu tenho comido. Eu não tenho controle quando eu vejo aquele pudim. Eu não tenho controle quando eu vejo as bebidas açucaradas. Eu tomo 2 litros direto, sem parar. E aquela quantidade de açúcar que vai para o meu sangue está me fazendo mal. Eu preciso ter domínio sobre a quantidade de cafés que eu tomo todos os dias. Eu preciso ter domínio sobre a minha preguiça. Eu preciso me preocupar em cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Seja sincero nas suas decisões. Versículo 8: para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Palavra santo vem de kadosh e significa separado. Deus separou você para que você não siga no mesmo caminho do mundo. Essas grandes empresas, elas estão produzindo na indústria alimentícia produtos que têm bastante açúcar, porque o açúcar é viciante. Existem pesquisas que mostram que vicia mais do que a cocaína. E, de maneira indireta, acaba sendo como uma droga, para que as pessoas fiquem dependentes e as pessoas ficam
com várias doenças, justamente porque o produto é feito para gerar esse mal na sua vida, para que você fique dependente e sempre compre aquele produto. É literalmente como se fosse uma droga. Versículo 9. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. O texto aqui, então entenderás justiça. As pessoas, quando ouvem justiça, pensam logo em um tribunal. Elas pensam em um juiz. Elas pensam num contrato que não foi obedecido. Entenderás o que é justiça. Mas a palavra justiça, nós podemos pensar nela como uma roupa justa. Quando você usa uma roupa justa, aquela roupa fica bem apertada, colada no seu corpo, e justo significa aquele que usa a palavra de Deus e coloca ela no seu corpo de maneira justa, a ponto de estar tão ligado com a palavra que segue na palavra. Quando o versículo 9 fala, então entenderás justiça, significa você vai entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, e aquilo vai estar ajustado no seu corpo, vai estar ajustado no seu pensamento, vai estar ajustado nas suas decisões. E você vai entender o juízo, vai entender que Deus, ele sempre traz o juízo para as nossas decisões. Se nós não estivermos justos à vontade dele e nós caminharmos fora da vontade dele, vamos receber as consequências das nossas decisões. Deus não vai livrá-lo do diabetes se você comer em excesso, se você exagerar e não tiver autocontrole, se você não prestar atenção no domínio próprio. Inclusive, o texto de Provérbios, no capítulo 23, fala especificamente sobre o comilão e sobre o beberrão, dizendo que aquele que come e bebe em excesso vai trazer a vergonha para o seu pai, que ele não tem autocontrole, não tem autodomínio. Então você entenderá a justiça, o juízo, a equidade. Equidade significa aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, e todas as boas veredas. Versículo 10, por quê? Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Quem faz tudo que nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 5, se preocupando em colocar os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, abrir a sua boca para pedir entendimento, buscar a sabedoria como prata e como tesouro escondido, versículo 10, vai ter o conhecimento como algo suave, como algo fácil. Então, versículo 11, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Para quê? Versículo 12, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Aquele que está sempre vasculhando a palavra de Deus, que está sempre meditando em provérbios, que está sempre lendo e pensando nesses textos e sobre as decisões que tem tomado na sua vida, no seu dia a dia, quando se deparar com alguém do mal que traz propostas más, vai identificar o mal imediatamente, vai ter clareza e facilidade de encontrar o caminho correto para fugir e escapar dos maus conselhos. Vai escapar também, do versículo 13, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus. Versículo 15, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Versículo 16, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com as suas palavras. Versículo 17, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Você vai receber livramento, portanto, tanto dos homens que trazem maus conselhos, como também vai receber o livramento da mulher estranha. Quem é a mulher estranha?
aquela mulher que aparece no meio do seu caminho. Você foi até o supermercado, você foi até uma loja de roupas, você foi até um shopping e de repente aparece aquela mulher com aquela roupa, com aquele perfume, com aquele sorriso que cruza o olhar com o seu olhar e que está ali, como uma tentação, e você pensa, eu vou até ela. Mas se você tem a sabedoria de Deus, você vai desviar o olhar e vai dizer, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha noiva, eu tenho o meu compromisso com Deus. Ou então, mesmo que você esteja solteiro, você vai olhar aquela mulher e vai perceber, essa mulher não tem, pela forma como ela está se vestindo, pelo perfume que ela está usando, pela forma como ela está olhando, pela proposta que ela está me trazendo, de fornicação muitas vezes, de relacionamento fácil que muitas vezes aparece no caminho. Esse caminho é o caminho da morte. Aqui está escrito no versículo 18, porque a sua casa, a casa, estar com essa mulher, se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. E o versículo 19, todos os que se dirigem a ela não voltarão. Quantas pessoas foram uma vez, se envolveram num laço e depois ficaram presos pela sedução e ficaram acorrentados naquele laço e ficaram saindo com aquela mulher uma, duas, três, quatro vezes até que depois de algum tempo ficaram extremamente presos e de repente aquele relacionamento termina e essas pessoas caem em depressão e dizem: como que eu estou apaixonado por aquela mulher e ela foi embora? Porque ela era uma mulher estranha, que apareceu no caminho apenas para trazer um laço para destruir os seus sentimentos e arruinar a sua vida, e se você é casado, para arruinar o seu casamento, para colocar uma mácula, uma marca no seu matrimônio, no seu relacionamento, nos seus filhos, que vai gerar um sofrimento. Quando fala aqui que vai trazer a morte, vai trazer a destruição para dentro da sua casa. Ele fala no versículo 16 ainda, para te livrar da mulher estrangeira. Quem é a estrangeira? Aquela mulher que vem de outra cidade, que vem do outro bairro, que de repente apareceu no seu caminho e que de repente vem com essas propostas, com elogios. E quando o texto fala de mulher estranha, de mulher estrangeira, também se refere ao homem estranho e ao homem estrangeiro. A proposta pode vir para você que é mulher também, para você que tem um namorado, para você que é noiva, para você que tem um marido. A proposta vem para você também. E o versículo 20 fala que o temor ao Senhor vem, versículo 20, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Versículo 21, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Versículo 22, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, o capítulo 2, ele começa explicando como que você obtém, como que você ganha o temor ao Senhor. Ele fala que quando você tem o temor ao Senhor, Deus reserva a verdadeira sabedoria para você, para que você seja livrado dos homens maus, versículo 12, e para que você seja livrado da mulher estranha, da mulher estrangeira, cujos caminhos levam à morte. E ele termina falando que tudo isso, todas essas recomendações sobre o temor ao Senhor, servem para que você ande pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Porque vale a pena, como diz o versículo 21, vale a pena porque os retos habitarão a terra. Habitar a terra significa que você vai construir o seu projeto e você vai realizar esse projeto. Você vai entrar nas suas terras e você vai habitar nelas. E os sinceros permanecerão nela. Ou seja, se você sempre for sincero com Deus, sempre confessar os seus pecados, Deus sempre vai te limpar, Ele sempre vai ser o teu escudo e você sempre vai prosperar nos seus projetos e nos seus caminhos. Agora, os ímpios, versículo 22,
serão arrancados da terra. Se você em algum momento decidir parar de ser sincero e resolver fazer a sua vontade e se entregar para ouvir os conselhos dos homens maus, ou se entregar para relacionamentos espúrios com pessoas e amizades que não estão comprometidas com Deus, então você vai tropeçar, você vai ser arrancado da sua terra. E os aleivosos serão dela exterminados, ou seja, aqueles que são tolos, os aleivosos são aqueles que gostam de fazer o mal, aqueles que gostam de tomar o prazer em fazer as coisas erradas, serão dela exterminados. Se você for reto, você vai habitar a sua terra, você vai criar os seus planos, os seus projetos e você vai realizá-los. Se você for sincero, você vai permanecer na sua terra, porque Deus vai te trazer iluminação todos os dias e te consertar todos os dias. Mas se você em algum momento tomar a decisão de começar a fazer as coisas erradas, você vai ser arrancado da sua terra. Você vai ser arrancado do seu projeto, do seu plano. A terra aqui pode simbolizar o seu casamento, pode simbolizar a sua empresa, pode simbolizar a sua saúde. Porque os tolos que comem em excesso, que bebem em excesso, terão diabetes, terão hipertensão, não vão habitar na terra. Mas os que são retos, os que cuidam da sua alimentação, habitarão a terra, ou seja, terão o seu corpo saudável, ficarão bem. Os retos habitarão a terra. Aqueles que são retos vão fugir da mulher estranha, da mulher estrangeira e vão habitar a terra. Vão habitar no seu casamento em paz. Aqueles que são retos, eles vão habitar a terra, eles vão ouvir o conselho daquele sócio, daquela pessoa que oferece proposta de corrupção, de suborno, de fazerem coisas erradas nos contratos. E ele vai dizer, não, eu vou fazer a coisa reta. Ele vai habitar a terra. Ele vai ter a sua empresa funcionando e sempre bem, sem débitos, sem nenhum tipo de comprometimento com coisas erradas. E os sinceros permanecerão nela. Agora os ímpios, os que aceitarem cair no laço da mulher estranha, da mulher estrangeira, vão ser arrancados do seu casamento, da paz no seu casamento. Aqueles que aceitarem o suborno, a corrupção no contrato, vão ser arrancados da sua terra, vão perder a sua empresa, vão ficar comprometidos com a Receita Federal. E os aleivosos, aqueles que sentirem prazer em fazer as coisas erradas, serão exterminados. A consequência daqueles que sentem prazer em fazer as coisas erradas, eles vão ser exterminados, vão perder aquilo que tantas vezes lutaram para conquistar. E esse versículo 22 ainda pode ser interpretado com relação à nossa salvação. Os ímpios serão arrancados da terra prometida. Você não vai herdar o reino de Deus. Só vai entrar no céu aquele que faz o que é reto. Quando o versículo 21 fala assim, porque os retos habitarão a terra, os retos são os que vão morar com Deus no céu. E os sinceros vão permanecer nela, mas os ímpios serão arrancados. E os aleivosos serão exterminados. Aqueles que praticam o pecado por prazer serão exterminados, serão enviados para o inferno. O inferno é algo real. As pessoas brincam pensando que ele não existe. Mas assim como o céu é real, o inferno também é real e existe o caminho para aqueles que decidirem ir para lá. Muitas pessoas dizem que Deus é mau. Deus não é mau. Deus ele quer que nós tenhamos o temor ao Senhor e ele deixou a palavra, mas a decisão é nossa. Que Deus abençoe a sua vida e que você receba paz todos os dias e caminhe no temor ao Senhor. Deus abençoe hoje e sempre. Amém.